E aí, primeiro ano, saudade de vocês. Tudo bem? Continuando nossas aulas de geografia, a gente vai abordar agora conteúdo que fala do capítulo 4, que é do segundo bimestre de vocês, tá? O título traz o seguinte: Geologia. A gente vai falar então da estrutura da Terra, como que ela é formada, quais são os minerais, quais são os tipos de rochas que a compõem, e nós vamos falar também da idade da Terra, né? E aí nós vamos entrar talvez em uma discussão que as pessoas podem dizer: mas a Terra foi criada por Deus e tudo mais, e ela foi feita em 7 dias. E aí tem a outra corrente de pensamento que vai falar que não, ela se formou há 4,5 bilhões de anos, e que ela vem se modificando ao longo da história e ainda ela continua se moldando, e ela não está estática, ela é em constante movimentação. Então por isso que a geografia ela é muito dinâmica também nessa parte. O que você estuda hoje, talvez daqui a alguns dias seja tudo desmistificado pelos geólogos, que a gente vai trabalhar sobre geólogo, a gente vai falar sobre arqueólogo e a gente vai falar sobre paleontólogos. Essas 3 grandes profissões que vão tentar decifrar esse quebra-cabeça que é o nosso planeta Terra, que se formou há milhões e milhões e milhões e milhões de anos e que vem se modificando ainda nos dias de hoje. Então aqui na página de vocês inicial vai trazer uma imagem extraordinária, né? O Grand Canyon nos Estados Unidos, essa formação de rocha arenítica, que ela é muito fácil de ser erodida, ser desgastada, e esse sedimento todo está sendo transportado pelo Rio Colorado e vai desembocar lá no Golfo do México, no Golfo México não, lá na parte da Califórnia, que acaba caindo no Oceano Pacífico, tá? Esses sedimentos vão dar a formação nas praias e tudo mais que acontece nessa região. Então é uma formação que está em processo de erosão, está se desgastando, né? Com a ação da chuva, com a ação do... Minha cachorra tá braba, hein? Tá coando aí. O pessoal da Sanepar. Pega eles e morde a cadela. Brincadeiras à parte, pessoal. Então aqui percebam, há rochas ainda em decomposição, elas estão sendo erodidas, né? Talvez aqui com a ação da chuva, com a ação do vento, faz com que essas rochas sejam transportadas e vão levar até as praias e tudo mais. Então está em formação ainda, ok? Bom, qual é o objetivo desse nosso capítulo aqui? Compreender a interdependência entre os sistemas que compõem a Terra. Como é que é essa dependência entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera? Esses quatro conjuntos aí formam uma possibilidade de vida que nós temos em nosso ambiente que nós estamos vivendo aqui agora, tá? Nós vamos se aprofundar nisso aqui mais. Identificar os diferentes processos de formação das rochas e suas inter-relações. Como é que essas rochas se formaram, né? Como é que foi a história da formação da Terra, enfim, a gente vai se aprofundar nessa parte também. E perceber a dinamicidade geológica e as relações entre diferentes camadas do interior da Terra. Bom, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre esse conteúdo aqui, ó. Compreender a interdependência entre atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera, né? O ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, o solo que a gente habita e explora e a vida que, num contexto geral, que é a vida dentro dessa esfera toda aqui, que vai ter um esquemazinho aí abaixo para vocês compreenderem. Muito bem. Muitas perguntas são feitas e ninguém consegue trazer uma resposta exatamente dessa maneira aconteceu. São tudo suposições, são tudo ideias que são estudadas, são pesquisadas, são exploradas e chegam a uma conclusão final. Realmente ela começou dessa maneira. Nós não temos uma máquina do tempo para voltar e afirmar, não foi dessa maneira, aconteceu esses outros problemas no decorrer da história e modificou tudo. Não tem como saber disso, né? Exatamente, nós não temos. Nós levamos a hipóteses, né? Claro que com pistas e com evidências nós chegamos à resposta que somos as mais plausíveis para a gente compreender.
Então a superfície terrestre é composta e constantemente modelada. Chuva, vento, frio, calor, ou vulcões, terremotos, eles vão moldando a nossa Terra de forma que a gente não percebe isso realmente na nossa vida, que a gente está em Terra, porque nosso período de vida é muito curto em relação a uma era geológica aí de milhões de anos, tá? Nosso período de vida é curto, aí no máximo 100 anos, quem vive muito bem, 100, 110, ou a média de vida, expectativa de vida, vamos pegar pela média de vida do brasileiro, 76 anos de idade. Então, não dá para você perceber mudanças radicais na nossa litosfera. A gente vai ver isso do que aconteceu no passado. Aí sim a gente pode perceber tudo o que acontece, tá? Então essas ações modificam o nosso relevo, modificam o nosso solo. Assim olha que legal isso aqui, ó. Assim, se as páginas do livro de história da Terra estão devidamente escritas nas rochas, os arqueólogos vão lá e decifram lá as pinturas rupestres que ficam lá nas cavernas, nas rochas. O geólogo é quem as lê e as interpreta. E assim é esse profissional quem decifra as informações presentes nas camadas rochosas, de modo semelhante ao paleontólogo, que investiga os fósseis, vai pegar lá os restos de animais, dos dinossauros, dos seres humanos e tentar montar um quebra-cabeça. Há quanto tempo esses bichos aqui estavam vivendo? Há quanto tempo o ser humano já é organizado em comunidade, em vilas e tudo mais, tá? Que investiga os fósseis de animais ou plantas extintos no decorrer das eras. Ou ainda como um arqueólogo que encontra no legado dos povos o passado, os sinais de sua cultura. Como é que viviam, do que se alimentavam, o que eles caçavam especificamente, se eles tinham mais leis, se tinham regras, tudo isso era uma coisa que vai sendo montada. E aí nós temos a linha do tempo na história, que é a pré-história, e a Idade Antiga, a Idade Média, e assim vai se prolongando. Em geografia também temos uma linha do tempo, só que ela é medida de forma diferente. A gente vai ver a tabela abaixo que vai trabalhar essa questão, tá? Vamos aprofundar essa parte aqui, ó. Então, uma escavação arqueológica, por exemplo, né, você começa num sítio arqueológico, e aí por que aqui? Porque aqui alguém encontrou um dente lá de um dinossauro. Tem o dente e provavelmente tem mais coisas que possam ser investigadas. Então, começa as escavações, você delimita um quadrado, e aí você começa a escavar nesse quadrado até chegar nas evidências, né? Então aqui, ó, se você cavar um pouquinho mais ao lado, que você vai encontrar aqui tem um habitante, um ser humano que morreu e está há milhões de anos ali enterrado e preservado, né? Os fósseis. E assim você pode determinar a maneira que esse animal morreu, a idade que esse animal tinha. Aí você pode colocar a datação de carbono nele, você vai identificar mais ou menos o tempo que ele já está ali permanecendo, morto, e você consegue montar esse quebra-cabeça que o ser humano tanto quer saber da onde nós viemos, a origem nossa, né? Será que foi através da criação divina? Será que foi da evolução dos animais? Essa resposta ninguém vai trazer exatamente para a gente. Nós temos que ter as crenças, não podemos deixá-las de lado, temos que acreditar nas coisas, mas também não podemos deixar de lado a ciência, né? A ciência trabalha com coisas palpáveis que você pode pegar e estudar, que é um fóssil, por exemplo, né? Que é aquilo real que aconteceu, está ali na sua mão e você tem como dizer, isso realmente é um dinossauro e ele existiu há milhões de anos, há 70, 80 milhões de anos atrás. Enquanto que o outro você trabalha com o espiritual, é uma coisa que você acredita ou não, enfim. Bom, camada das rochas. Então você vai ter o primeiro tempo, que é as mais antigas, e você vai sendo soterrada pelas mais novas até as mais recentes. Então o que estiver erodindo agora no nosso tempo, daqui a milhões de anos alguém vai estudar o que estiver coberto no solo que ficou aqui. Então vai sendo coberto camada por camada e assim vai ficando lá soterrado. E alguém, quando no futuro escavar, vai encontrar, lá em 2020 o ser humano vivia assim. Nossa, mas como eles eram ignorantes? Ou como a gente acha que é lá no passado, né? Como que eles não pensaram nisso? Como não pensaram naquilo? Cada período tem sua evolução. Daqui a 10 mil anos, talvez vão olhar para trás e falar, mas aquele povo lá de 2020 era muito ignorante, atrasado demais.
né? Ou evoluído demais para a época deles, né? Enfim. Considerando o que você observou na imagem, qual é a semelhança entre uma escavação arqueológica ou mesmo paleontológica e uma sondagem geológica das camadas de rocha? Então vai colocar aqui, ó. A semelhança está no fato de que quanto mais profundas são as escavações, maior é a antiguidade de determinados achados. Então, quanto mais você se aprofundar, você vai encontrar coisas muito mais antigas. Por quê? Porque com o tempo essas camadas foram sendo depositadas, são os sedimentos que são erodidos pelo vento, pela chuva, o intemperismo, né, físico e químico faz com que essas camadas sejam cobertas e deixando lá embaixo, soterradinho, guardadinho num cofre, esses fósseis. Uns vão se decompor com mais facilidade e outros vão se fossilizar e vão se tornar rocha. E aí vai ficar muito mais fácil você encontrar eles e estudar. E trazer informações mais relevantes para a sociedade. Tá? Bom, maior é a antiguidade do achado, como pontas de flechas ou uma investigação arqueológica e outro tipo de rocha originando determinado paleoambiente em uma exploração geológica. Essas rochas que nós temos aqui, que nós usamos para o calçamento, o paralelepípedo, qual é a formação dela? Há quantos milhões ela se formou? Ela é uma rocha formação magmática? Ela é uma formação de arenito? Enfim, nós temos essas respostas que queremos achar. A evolução dos sistemas da Terra. Então, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, elas evoluíram conforme a Terra foi se moldando, né? A historinha da Terra está aqui, ó. Só para a gente voltar aqui, né? Vamos voltar, vamos vir aqui. Peraí, professor, desce aqui, né? Segundo lá a ciência, então, e a arqueologia, há bilhões de anos atrás houve o Big Bang, a explosão, e aí todos os astros começaram a se agrupar. A Terra é um deles, que começou a formar um grande cúmulo de minerais e rochas. E essas rochas estavam incandescentes, estavam quentes, e esse solo vai se moldando, resfriando-se, ainda recebendo uma grande quantidade de meteoritos, e que acaba sendo bombardeado todos os dias por um grande período de tempo até se resfriar por completamente. E aí vai ter os gases, nós vamos ter a formação das primeiras nuvens que não são respiráveis, são tóxicas, enfim, nós temos depois os oceanos que são formados devido à grande chuva e que vai acontecer por consequência desse resfriamento dos gases, né? Ele vai formar uma atmosfera. A grosso modo, tá? A gente não vai se aprofundar nessa parte. Então, o planeta Terra é muito dinâmico. Ele tem constantemente as coisas acontecem. É só você olhar para o tempo, todo dia ele é diferente. Apesar que nesses últimos momentos da nossa existência aqui, a chuva está demorando mais para acontecer, mas ele está no amanhecer ele tem um pouquinho de nuvem, no decorrer do dia é zero de nuvem, depois no final da tarde começa a aparecer algumas, por consequência da evaporação que acontece durante o dia. Enfim, o dia é mais quente, mais frio, ele é dinâmico, está em constante movimentação. Tá? A biosfera, ou seja, um conjunto de formas de vida, que aí você tem animais, seres humanos e floresta, confere a seguir a representação desta relação entre os ecossistemas. Então está aqui, ó, né? Nós temos hidrosfera, que fala do tempo, da água, dos rios voadores e dos lençóis freáticos, enfim. Nós temos a atmosfera, que são os gases. Nós temos a litosfera, que é a rocha, onde a gente retira nossos recursos minerais, onde a gente explora o carvão, explora o ouro, cobre, níquel, enfim, todos esses recursos minerais. E nós temos isso tudo nesse conjunto. Tudo isso junto forma esse ambiente, a biosfera, é a vida, né? É as plantas, é os animais, é os insetos, é o ser humano, é a natureza, enfim. Todas elas têm um grande acúmulo de energia que são impactados em nossa vida aqui, com os terremotos, com os tsunamis, com os vendavais, as grandes chuvas, enfim, tudo isso acaba impactando na nossa vida do dia a dia. Desde sua origem, há cerca de 4,6 bilhões de anos, a Terra vem passando por inúmeras transformações, aquilo que eu acabei de falar no começo da aula. No decorrer com os cientistas, foram necessários centenas de milhões de anos para que a atmosfera e a litosfera e a hidrosfera acalmassem.
e as condições pelas quais a vida pôde ter origem nessa e evoluir. Então, nesse único pontinho azul, no todo o universo que nós temos bem próximo de nós aqui, é o único que tem vida, né? Nós estamos exatamente no ponto ideal, nem mais distante do Sol e nem mais próximo do Sol. Se nós tivéssemos alguns milhares de quilômetros aí, a vida já não era mais possível, porque nós teríamos muito frio ou muito calor, né? Então, assim, nós temos uma sorte extraordinária, né? Será? E aí, todo esse projeto, né? Eu costumo brincar, né? Se Deus é um grande arquiteto, por que ele colocou só nosso planeta nessa infinidade de universo com vida? É lógico que deve ter vida em outros planetas. O que difere é que nós não temos condições ainda de chegar nesses lugares e descobrir, embora a vontade é muito grande do ser humano de explorar o universo, porém nós não conhecemos quase nada dos nossos oceanos e tem muito tipo de vida para ser explorado na Terra e ser catalogada, né? Insetos, enfim, um monte de coisa que a gente nem sabe ainda que existe. Nos oceanos, então, é uma infinidade de coisa que está lá além da nossa compreensão. Ok? Nas primeiras centenas de milhões de anos após o surgimento da Terra, então aqui vai falar toda a história da Terra, você pode ler isso aqui, não vamos se ater a essa parte que não é muito importante, tá? Então a Terra vai se formar, vai ter a crosta, vai ter um especificamento, ela varia de 30 a 40 km aonde a gente habita, que é a crosta terrestre mesmo, depois nós vamos ter as partes mais se aprofundando, o manto, o núcleo, enfim. Manto inferior, manto superior e tudo mais. A gente vai ver mais um esqueminha mais à frente, cortando a Terra e vendo certinho. E aí, depois dessa formação toda, vamos ter aqui o trabalho dos pesquisadores, que eles vão tentar decifrar como que viviam esses seres humanos e qual foi o legado que eles deixaram e qual foi o recado que eles deixaram nas cavernas aí. Contudo, o passado de uma era para outra, ou de um período para o outro, geralmente fica marcado pela ocorrência de importantes eventos astronômicos, geológicos ou climáticos, como impactos meteoríticos ou glaciações, que teve o congelamento, que teve uma grande chuva de meteoros, enfim, elevação dos oceanos, diminuição dos oceanos, enfim, foi tudo uma grande dinâmica da nossa Terra, tá? Extinção em massa de alguns animais, que foi o caso do grande meteoro que caiu na Terra e acabou formando um grande acúmulo de energia na atmosfera, impedindo que o Sol entrasse ou que a luz solar aquecesse a Terra, e assim as plantas morreram e os animais, por consequência, morreram também de fome. E aí foi supostamente a extinção dos dinossauros, ok? Tempo da Terra e tempo da humanidade. Então, os éons são os mais longos unidades do tempo que compõem a tabela do tempo geológico, tá? A gente vai ver aqui, ó. Éon, era, período e os principais eventos que aconteceram em cada um desses tempos aqui. É importantíssimo, porque isso aqui cai sempre no vestibular e isso complica a vida de muita gente que não sabe decifrar qual é cada período, qual é cada era e qual é cada éon, tá? Os mais antigos, os intermediários e os mais recentes. Essa é a matemática para a gente entender como é que está funcionando isso aqui, tá? Os seres humanos interferem na natureza como consequência positiva e negativa, e aí já tem a formação de vida mesmo, né? Isso foi há 1,5, 1,8 milhões de anos, tá? E depois nós temos cada uma das eras que a gente vai estudar especificamente. Isso vai ser aprofundado mais na aula anterior. A gente vai ficar por aqui nessa e a gente vai estudar essa parte aqui específica, ok? Muito obrigado pela atenção de todos.